Muito bem, pessoal, vamos com a segunda parte. Eu estava quase terminando de gravar a segunda parte e teve um pico de energia aqui em casa, eu perdi tudo que eu gravei. Vamos de novo, então. Esse daí é um dos preços que a gente tem que pagar enquanto trabalha em home office, à distância, nesse formato ensino remoto, né? Muito bem, pessoal. Então, até o slide anterior, eu falei para vocês, basicamente, o que a gente precisa, né, para representar, o que a gente precisa para representar um sinal em corrente alternada. Então, a gente tem que dar a amplitude, que no caso é a tensão ou a corrente de pico, temos que dar o período, sempre em velocidade angular, tá bom? Sempre relacionado com a sua velocidade angular. E depois vem o conceito de fase, que é o que a gente vai comentar um pouquinho aqui agora, tá? Bom, o que a gente liga, tá? O que a gente vai acionar utilizando, então, essa corrente alternada ou esse sinal de corrente alternada, tá? São resistências, capacitores e indutores. Então, pessoal, quando você ativa uma carga resistiva, tá? Há uma resposta, tá bom? Em especial sobre a fase, que ele pode, dependendo da carga, ele pode causar avanços ou atrasos de fase. E ao adiantar ou atrasar fases, eu já antecipo essa discussão com vocês, ele traz um impacto na tua conta, tá bom? Ele traz um impacto na potência consumida. Então tem um conjuntinho de equações, eu não vou colocar nessa série de vídeos. Se alguém de vocês estiver interessado, eu posso gravar depois o material à parte, sobre a parte de potência em corrente alternada, tá bom? Que, por sinal, é o que impacta no bolso do engenheiro. Por sinal, incentivo que vocês busquem esse tipo de informação, mesmo que você não vá trabalhar diretamente com isso, mas na sua equipe vai ter um engenheiro elétrico. Então, é importante que vocês falem a mesma língua, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Toda vez que você aciona uma carga resistiva com corrente alternada, não acontece nada, tá? Com a fase. A fase essa fase é essa diferença entre a tensão e a corrente. Então eles não causam defasagem. Então se eu entrar com uma tensão alternada, a resposta que é a corrente continua em fase com a tensão, tá bom? A potência você pode determinar então pela tensão RMS ao quadrado dividido pela resistência ou resistência multiplicado pela corrente RMS ao quadrado. Então, veja que resistência é uma constante, e aqui a tensão, como a corrente RMS, também é um valor constante. Por essa razão, a potência do seu chuveiro, por exemplo, que é uma carga resistiva, pode ser representada por um número constante, 5.500, 7.500, por exemplo. É claro que é um exercício, caso lhe interesse, sair dos 5.500 e depois achar as funções matemáticas em cosseno, né? O que nós fizemos foi o contrário, saímos do cosseno e chegamos no RMS. O contrário também é válido. Bom, entre os exemplos, né, além do chuveiro, alguns eletrodomésticos que são acionados por resistência, em especial aquecedores. Bom, agora, quando a gente fala de cargas indutivas, motores em especial são cargas indutivas. Na boa, a engenharia está repleta de motores. Motores faz a engenharia andar. Então, preste muita atenção nisso, tá? Em um indutor, pessoal, ou um circuito que tenha cargas indutivas, a onda de tensão e a de corrente são defasadas, estando a onda de tensão 90 graus à frente. Então, quer dizer que ele causa um atraso na corrente, tá? Um atraso de 90 graus na corrente. Então, além de motores, né, temos alguns reatores, aqueles reatores para acionar a lâmpada fluorescente, aquilo também tem uma carga indutiva violenta, e tudo que trabalha com altíssimas tensões, por exemplo, aquelas soldas de arco, tá? Aquilo lá tem uma carga indutiva violenta, tá? E daí, esses indutores, pessoal, eles oferecem uma certa resistência à passagem de corrente. Só que no caso de indutores, a gente não chama de resistência, a gente chama de reatância.
no caso, reatância indutiva. E você pode calcular, você pode determinar a reatância indutiva multiplicando pela frequência angular, multiplicado pelo valor da indutância. Esse J aqui, pessoal, é aquele número complexo, raiz de menos 1. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai falar que esse raiz de menos 1 equivale a uma fase de menos 90 graus. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente na nossa revisão. Tá bom? Então, o que você tem aqui, na prática, isso. O que você tem aqui na prática, então, aqui a tensão é a indutância, perdão, a reatância indutiva vezes a corrente. No lugar dessa reatância indutiva, você pode colocar ômega L, são valores absolutos. Tá bom? Só que esse aqui é a RMS. Se você for trabalhar em função matemática, não mais é eficiente, tensão de pico, seno ômega T, mais a fase do sistema, que geralmente é zero, e ele causa uma defasagem, um avanço de 90 graus. E a corrente está sem um avanço, tá bom? É claro que se você tirar esse avanço de 90 mais 90, você tem que colocar menos 90 na corrente, porque os dois ficam defasados em 90 graus. Eu sei que isso parece um pouquinho, isso é um pouquinho desconfortável para vocês, mas a gente vai fazer alguns exercícios daqui a pouquinho, que eu espero que fique um pouco mais confortável para vocês essas informações. Não se preocupe, vamos voltar aqui várias vezes, tá? Cargas capacitivas, pessoal, baterias, tá? E até alguns capacitores que a gente utiliza em casa para corrigir indutâncias, é uma forma de baratear a nossa conta de luz, por sinal, tá? Daí já acontece ao contrário, tá? A corrente fica 90 graus à frente, ou seja, ela vai acontecer um avanço da corrente, portanto, um atraso da tensão, tá? Alguns motores, tá? Tem capacitores nele, e também temos alguns capacitores de controle de indutância, nós chamamos de capacitores de potência ou de refasamento, que eles corrigem fase. Tá? Eles também têm uma certa resistência, só a gente não chama de resistência, a gente chama de reatância capacitiva, que é dado sobre 1 sobre J ômega C. Lembrando que esse J aqui é raiz de menos 1. Então, em termos práticos, a tensão RMS sobre um capacitor é essa reatância vezes a corrente, que você pode substituir aqui. Notem que o J sai, porque esse aqui é um valor absoluto. Mas, se a gente for para uma função matemática, tá? Né, daí, notem que aparece 90 graus na corrente. É claro que se você tirar esses 90 graus daqui, você tem que representar na tensão com menos 90. Tanto faz. Bom? E daí, pessoal, a gente começa a falar de filtros, tá? Que essa é a parte de tratamento de sinal que eu queria chegar para você. Tem uma história legal aí sobre potência, como eu havia comentado, a gente coloca isso em outra aula, tá? Mas aqui a gente vai falar a parte de filtros, que isso pode ser importante para você em aplicações de menor porte, principalmente quando você perceber que em alguma transmissão de dados de um sensor, né? Por exemplo, está lendo um dado de um sensor, está percebendo que o sinal está muito ruidoso, em termos práticos, com uma resistência um capacitor, ou uma resistência um indutor, ou uma resistência um indutor e um capacitor, você pode fazer filtros muito simples, tá? A baixíssimos custos, que o mercado cobra super caro de você, tá? Mas ele cobra caro porque sabe fazer essas continhas que não são difíceis, tá bom? Então, fica aí um incentivo para vocês entenderem essa parte de filtros. Eu vou interromper esse vídeo mais uma vez, para ele não ficar muito longo, tá? Vou fazer uma revisãozinha sobre números complexos e depois a gente abre as contas dos filtros. Então, estou interrompendo aqui a gravação. Vá tomar uma segunda água ou qualquer coisa, descanse hoje e retome a aula amanhã.